Fala aí, beleza? Na época em que a animação dos desenhos saiu do cinema e foi para a TV, era necessário criar séries animadas mais simples devido aos altos custos da produção de animação. Com a chegada do áudio nos filmes, não demorou muito para que a animação também começasse a ser exibida na TV com áudio, e com isso surgiu também a animação limitada, que foi muito usada por muitos estúdios emergentes de animação. No início, o padrão Disney dominava os cinemas, onde se mostrava os desenhos animados com os personagens inteiros na tela e com sua fluidez na animação, que demandava muito trabalho e custo elevado nas produções. Nessa época, isso era inviável para a TV ter animações regulares usando o padrão Disney, devido ao alto custo, e por isso vários estúdios de animação se beneficiaram da criação da animação limitada. Um estúdio muito conhecido pelos seus desenhos com animação limitada foi o estúdio Hanna-Barbera. Como exemplo, as animações de Scooby-Doo e dos Flintstones, onde além de usarem quadros duos, os mesmos tinham muitas poses estáticas e muitas cenas com close em somente parte do corpo dos personagens, pois agora o foco estava mais nos diálogos para se contar uma história, e não somente nos movimentos ou gestos como antes da adição dos áudios nos filmes. A Disney, no início, também usava com sabedoria quadros unos e duos, especialmente para a TV, e deixava a técnica de rotoscopia em superproduções para o cinema, onde consistia em filmar uma ou várias cenas com atores reais e depois desenhar copiando suas poses e movimento na animação. Nessa época, cresceu também o uso de reciclagem de animação, onde aproveitavam os movimentos dos personagens de uma animação antiga para uma nova animação. E também era bem frequente a repetição de ciclos de corridas, caminhadas ou de transição de veículos, bastando mudar somente o cenário, direção e o enquadramento da câmera. Com isso, economizavam e agilizavam as produções animadas, e tornou-se possível criar também seriados dos desenhos animados, o que prolongava o desenvolvimento de uma história em capítulos. Hoje em dia, temos tanto produções fluídas como nos moldes da Disney e produções de animação limitada. A animação japonesa anime, por exemplo, também se beneficiou muito com a animação limitada, chegando a usar quadros unos, duos, trios e até mesmo tetras quadros. Trios e tetras são usados entre diálogos e gesticulações mínimas dos personagens. Quando você assistir uma série de anime, poderá facilmente ver aonde eles são usados, pois se percebe visualmente atraso nas transições dos quadros. Já nas cenas de lutas corpo a corpo, nota-se mais fluidez, pois usam unos e duos. E também nos animes, a reciclagem de animação é um fator bem constante. Você deve ter notado que até os grandes estúdios de animação, mesmo tendo uma equipe de profissionais como desenhistas, intervalistas, arte finalistas, coloristas, roteiristas e etc., reaproveitavam os recursos e técnicas disponíveis para simplificar a produção dos desenhos animados que tinham exibição semanal ou em série na TV aberta. Portanto, isso serve de motivação a você que faz ou quer começar a fazer suas próprias animações no Flash. Não se preocupe com o tempo que levará para fazer. 1 minuto de animação, por exemplo, assim como já foi mostrado nos tutoriais anteriores. Você notará que tudo é segmentado em várias etapas, ou seja, tudo que se torna complexo vem de várias coisas simples, e é possível fazer o reverso disso se planejar bem.
Você pode fazer mais de uma animação paralelamente, para que isso limpe sua memória de trabalho com coisas repetidas em uma única animação, que acaba nos desmotivando, mas sempre procure dividi-las em etapas, e se começar a ficar complexa e exaustiva, analise todo o processo restante e divida-o novamente. O segredo para sermos determinados devido a problemas de nosso dia a dia é planejar, simplificar e executar. Busque referências de poses, rotoscopia, recicle o movimento que já tenha feito, use software 3D com modelos prontos para referências em cenas que envolvam perspectiva. Enfim, o limite será a sua imaginação, planejamento e dedicação que possuir. Bom, agora ficará bem mais fácil entender como usar quadro unos ou duos, pois mostrarei agora na prática como poderemos fazer de forma que não irrite demais a persistência da retina de seus olhos e notar se a movimentação tem ou não fluidez. O olho humano consegue perceber a mudança de uma imagem para outra como forma de movimento contínuo sem muito desconforto, quase imperceptível, com no mínimo de 12 quadros por segundo. Abaixo disso, é como se visualizássemos uma exibição de slides. Antes da adição do som nos filmes, era normal no cinema a taxa de 16 e 18 quadros por segundo, mas quando o som foi incorporado no filme, nessas taxas o som ficava distorcido. Por isso, convencionou uma nova taxa de 24 fps, que era o mínimo para que tanto o vídeo e o áudio fossem exibidos com sincronia e sem distorção no som. Conseguir 24 fps ou acima somente com quadro unos não será problema em filmagens ao vivo, mas para animação pode ser bem difícil, devido ao tempo artístico de produção e corte de custos para cada segundo exibido. Dessa forma, tornou-se necessário usar quadro unos e duos, na taxa de 24 fps, quadros por segundo. Um quadro uno é um keyframe, quadro-chave, de um único quadro criado. No Flash, criamos quadro unos pressionando no teclado F6 ou F7. Caso defina fazer sua animação somente com quadro unos, terá mais trabalho para desenhar e vai demorar bastante para se concluir um movimento considerável numa taxa de quadros em 24 fps. Um quadro duo é um keyframe, quadro-chave, de 2 quadros. No Flash, criamos quadro duos com F6 ou F7 e expandimos mais um quadro com F5, tomando assim o espaço de 2 quadros na timeline do Flash. Caso defina fazer sua animação somente com quadro duos, será mais fácil de concluir um movimento considerável numa taxa de quadro em 24 fps. Em geral, para otimizar sua animação visualmente, quadro unos serão mais usados em movimentos rápidos ou que se distanciam bem longe da pose inicial, mas os quadro duos serão mais usados em cenas que envolvam ciclos ou que sejam com poses mais lentas e próximas, como expressões e gesticulações. Porém, o ideal é que aprenda a animar usando o modo misto, ou seja, com quadro unos e duos. Salvo aqui que outros animadores de outros países, e até mesmo brasileiros, gostam de usar o termo em inglês de single frames e double frames, mas particularmente eu prefiro chamar de uno ou duos, que é mais usado na América Latina. Dar nome aos bois ficará a seu critério, pois o que importa é que você entenda o que são e como usar tal sistema de quadros. Na primeira animação com som da Disney, e que também foi a que impulsionou ela ao sucesso e à fama em desenhos animados, podemos ver a mistura genial de quadro unos e duos que foi criado e animado pelo mestre Ub Iwerks. Porém, para deixar a animação mais fluida, eles aumentaram a taxa de quadros original de 24 fps para 30 fps. A animação é Steamboat Willie, aonde vemos pela primeira vez o personagem mais famoso dos desenhos animados, Mickey Mouse. Deixarei na descrição o link do vídeo que está no canal oficial da Disney aqui no YouTube, para quem quiser assistir. Caso baixe o vídeo, com o Media Player Classic que vem com o K-Lite Codec, por exemplo,
Poderá avançar quadro a quadro com o atalho no teclado Ctrl mais tecla de direção para a direita ou apenas tecla de direção para a direita em outras versões desse player. Veja só aonde acontece os quadros unos e duos. Também poderá estudar mais animações que gosta usando esse método de assistir quadro a quadro. E no próximo tutorial você irá aprender Bom, então é isso. Falou!